Minutos no ar aí. Acho que já é tempo, sim. Já. Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do GGL Advogados. É um prazer receber a todos aqui nesse encontro virtual. Como temos falado nos encontros anteriores, esses eventos fazem parte do projeto GGL Advogados de trazer conteúdos qualificados para o nosso público, para os nossos clientes, para os nossos amigos e para todo mundo que tem interesse de conhecer um pouquinho mais do direito, com uma visão um pouco mais didática, um pouco mais traduzida, na medida do possível, sem o juridiquês. Então, caso em algum momento da apresentação surge alguma palavra, algum termo de difícil esclarecimento, deixe uma pergunta no ar, para que a gente possa esclarecer logo mais, tá bom? Então, o tema tratado hoje tem a ver com muitos conflitos que as famílias vivem no dia a dia, e em especial agora no contexto da pandemia. Então, aqueles conflitos relacionados à pensão alimentícia, a visitas, a guarda de crianças, brigas entre casais, conflitos entre parentes, tudo isso a gente quer trazer como bate-papo hoje, essa é a proposta. E trazer uma visão do direito e uma visão da psicologia. Então, para isso, nós convidamos a nossa colega Dilceia, que é psicóloga, que tem formação em Ciências do Trabalho e é pós-graduada em Economia do Trabalho, sendo a graduação e a pós-graduação pela Escola de Ciências do Trabalho do DIEESE. Temos também o nosso sócio do GGL, o nosso especialista Cleiton Germano, que tem pós-graduação pela Escola Paulista de Direito. Então, a ideia é a gente fazer trazer alguns aspectos, algumas dicas, alguns comentários, algumas considerações de ambos os profissionais, e de modo que agregue ao nosso público que nos assiste. Aproveito para pedir que curtam nossa página, compartilhem, divulguem aos seus amigos, seus conhecidos, e ao final da exposição de cada um deles, abriremos para perguntas. Desde já, quem quiser já pode deixar sua indagação, sua pergunta, e, na medida do possível, assim que concluirmos as exposições, escolheremos algumas delas para respostas. Aquelas que, por eventualidade, não forem respondidas a tempo, responderemos em seguida na página ou no contato que a pessoa que desejar puder nos disponibilizar. Então, feitas as apresentações, passo a palavra inicialmente ao Cleiton, para que ele faça suas considerações finais sobre a temática do direito de família e dos conflitos nesse contexto da pandemia. Cleiton, por favor. Vamos lá. Obrigado, uma boa noite a todo mundo que acompanha a gente na nossa página, na live. Boa noite aí a Dilceia, que é nossa amiga psicóloga, participando aqui com a gente pela primeira vez de muitas. Boa noite para você, Josevaldo, que está sempre por aqui também. Enfim, boa noite a todos. Bom, gente, hoje a gente vai tratar de um tema que foi muito pedido por alguns dos nossos colegas de profissão, clientes e amigos em geral, que é tratar dos conflitos familiares dentro do direito de família, claro, né? Nesse momento de pandemia. Obviamente que a gente está falando aí a gente poderia falar de muitas coisas, mas a gente vai se restringir basicamente ao coração desses problemas que são. E aí nós achamos por bem fazer uma divisão em 4 pontos para que facilitasse aí a abordagem do tema. Primeiro ponto é a gente falar de pensão alimentícia, né? Como está, como é, se é obrigado ou se não é, como fazer o pagamento de pensão alimentícia nesse período de pandemia. As pessoas estão recolhidas em casa, outras estão trabalhando com reduções salariais, outros até sem salário e muitos dispensados. Esse é um primeiro ponto que nós vamos abordar, né? Ainda assim, para aquela pessoa que paga a pensão, existe a situação de que ela não consegue mais sustentar aquele valor de pensão. E também, muitas vezes, com os filhos estudando em casa, só com trabalho online,
muitas despesas podem ser reduzidas aí ou até acrescentadas. Então, a gente também vai falar um pouco de revisão de pensão, revisão de alimentos. Depois a gente vai falar de um tema que tem sido bem polêmico, a gente tem recebido muitas consultas a respeito, né, que é sobre direito de visitas no período da pandemia, e os conflitos que essa situação está causando no judiciário, por decisões de todo tipo, né? E, por último, e não menos importante, a gente vai falar do direito de visitação dos avós, como todo mundo sabe, os idosos são um grupo de risco, e falar bem rapidinho sobre a questão de modificação, mudança de guarda, né, do pai para a mãe ou da mãe para o pai, nesse período de pandemia. Se existe possibilidade e em que casos isso pode acontecer. Eu acho que numa abordagem inicial, o que a gente tem que entender, aqui no início da nossa live nós estávamos falando sobre isso, que o mundo era até até dia 23 de março, depois do dia 23 de março até agora, 6 de maio, o mundo é outro. Provavelmente, pós o levantamento, pós o término da quarentena, o mundo será um outro local diferente daquilo que nós já vivemos. É óbvio que o mundo será um mundo normal. As casas ainda existirão, o carro vai ser carro, né? A roda continuará rodando, mas relações familiares, as relações humanas vão mudar. E como nós estávamos falando bem no início com a Dilceia, por que vão mudar? A gente vai perder um pouco do calor humano. Enquanto o coronavírus não tiver cura, nós vamos evitar algumas posturas, como o famoso 3 beijinhos, o abraço, o aperto de mão efusivo. Essas condutas, elas vão sumir, né? Ou pelo menos diminuir bastante. A visitação na casa de um, do outro, festas com aglomeração. Entendam, senhores, que as pesquisas indicam que o último local que será aberto, os últimos locais que serão abertos para os públicos, são justamente os ambientes com mais aglomeração. Shows, espetáculos, arenas esportivas, estádios, templos religiosos que aglomeram muitas pessoas e, eventualmente, até alguns determinados pontos de vendas, em que há uma exagerada aglomeração. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que com essa mudança da sociedade, com essa nova realidade que nós enfrentamos, o fato é que nós vamos ter que aprender a nos comportar diferente. Isso quanto realidade, isso enquanto sociedade, e, sobretudo, quanto núcleos familiares. Fazendo um recorte muito rápido, historicamente já se dizia, e ainda assim que a família é o núcleo da sociedade, né? Existem escritos antigos, muito anteriores aí ao que a gente está falando, ao ano de 2020, estou remontando aí a coisa de praticamente 3 a 4 séculos, que dizem que a família é o núcleo da sociedade, composto pelo pai, mãe e filhos. Essa mesma família definia regras de propriedade, essa mesma família definia regras de quem casaria com quem, por que casaria, quem herdaria, quem não herdaria, quem levaria o nome da família adiante e quem não levaria. Nesse contexto, com a evolução da sociedade, no caso da sociedade brasileira nem tanto, isso foi no final da década de 70, nós tivemos aí a lei do divórcio, antes, porém, a separação judicial, lei do divórcio, e agora, desde 2006, nós temos, 2003, 2006, a gente tem o divórcio direto, que já facilita as coisas, porque o relacionamento não existe, não quer mais tê-lo, você já se divorcia. Bom, na sociedade, nós tivemos, a sociedade brasileira nem tanto. O que é importante dizer é que, nesse contexto, as famílias existem, o pai, a mãe, a mãe, a mãe, o pai, e temos aí os filhos. Bom, indo direto ao ponto, a obrigação alimentar, a obrigação de pagar a pensão, no caso de extinção daquela
vínculo familiar, sua família separou, vai morar com a mãe, vai morar com o pai, enfim, a primeira coisa que a gente responde no escritório: quem tem a obrigação de pensão, de pagar a pensão? A obrigação é conjunta. A obrigação é dos pais. E aí eu estou dizendo, do pai e da mãe. Mas veja, ele ganha muito mais do que eu, ou ela ganha muito mais do que eu. É obrigação na medida daquilo que ele pode prover. Nesse período de pandemia, nós temos um problema. Imagine que vou usar nomes hipotéticos, o João pagava a título de pensão R$600 e era descontado direto em folha, né? E, de repente, por conta da pandemia, 25% do salário dele, 30% do salário dele é reduzido. A capacidade dele efetuar o pagamento diminui. A pergunta que fica no ar é: ele é obrigado a pagar? Segurem um pouco. João ainda pode pagar, não é verdade? Agora imagine que o Paulo, também um nome hipotético, deveria pagar pensão e, de repente, ele foi demitido pela empresa que fechou as portas e não recebeu nada. Paulo deve pagar pensão? E agora, vamos para o outro lado. O que essa criança faz? O que esse pai, essa mãe que está com esse filho vai fazer? Ela vai brigar, ela vai espernear, ela vai correr ao judiciário. Bom, acho que a primeira resposta que nós temos que dar muito honestamente para os nossos clientes é: não existe uma resposta certa e não existe uma resposta que vai resolver o problema 100%. Nós estamos num período de exceção, num período em que a sociedade não sabe exatamente como agir e como funcionar diante do cenário do Covid, né? Então, qual que é o primeiro passo aí? Não consegue, se percebeu que vai ter uma redução salarial, não vai conseguir pagar a pensão, entre em contato com a outra parte. Fala: olha, esse mês não vou conseguir, eu não tenho condição. Esse é um primeiro ponto. Olha, a mãe não quis saber de maneira alguma. Ela não quer saber. Se documente. Mensagens de WhatsApp, eventualmente e-mails. Porque, gente, é importante que a gente diga que, assim, nós, advogados da área de família, a gente tem uma grande dificuldade em explicar para a pessoa que você entra com processo, você leva esse processo ao judiciário, o juiz dá uma decisão, aquela decisão está valendo. Mas da porta para fora da sala de audiência, quem tem que gerenciar a vida da família é o pai e a mãe. Então, muitas situações passam e ultrapassam os poderes daquilo que os advogados e os juízes podem fazer. Poxa vida, num cenário que as empresas estão fechando, que a nossa economia está péssima, que o planeta está parado, será que não compensa aí entrar em acordo, tentar uma composição amigável e falar assim: olha, vamos tentar, eu pago 500 de pensão, vamos tentar uns 350, duas de 250. Essas são possibilidades reais que nós estamos enfrentando no dia a dia no escritório, né? Além disso, situações outras que podem acontecer. O pai, de repente, perdeu o emprego, ele não tem mais salário. Como que ele vai fazer? O judiciário não está dizendo que os pais possam ficar sem pagar. Não é isso que o judiciário tem dito. Na verdade, os juízes têm dito que ele continua a obrigação de pagar pensão, mas de uma maneira diferenciada. Divide, diminui, negocia. Obviamente, os fóruns abriram agora, mas é importante saber que os juízes estão sensíveis a isso. Nós temos já situações no escritório em que a pessoa devia a pensão, foi pedida a prisão e o juiz negou a prisão. O juiz disse: não vou dar a ordem de prisão, não vou determinar a prisão, porque num contexto de coronavírus, não vou colocar uma pessoa saudável, sadia, numa situação de eminentemente risco, né? De eminente risco. Então, imagine você que eu vou pegar o pai da criança, vou prender porque ele não pagou a pensão, ele pega o corona e morre. Aí que ele não recebe a pensão mesmo.
Então, a gente tem que entender que a sociedade mudou, né? Que as partes, o pai e a mãe, precisam conversar. É difícil para situações em que o relacionamento é muito dilacerado, existem brigas, e a Dilcéia vai falar melhor adiante, mas, infelizmente, as partes vão ter que negociar. Então, nesse primeiro momento, o que a gente tem que falar de pensão? A pensão é um dever dos pais, né? É um dever legal de amparar os seus filhos com aquilo que eles precisam materialmente. Alimentos, roupas, saúde, enfim, educação. Né? O que a lei fala é de um binômio, são duas condições, né? Possibilidade e necessidade. O seu filho necessita de quanto para ter uma vida dentro do padrão que ele já teve ou tem? E quanto você pode pagar por isso? É importante que a gente tenha a ideia de que a pensão também, ela não é uma forma de, vou usar uma expressão bem chula, que me desculpe, não é uma forma de cutucar a outra parte, cutucar o pai ou cutucar a mãe. A pensão é para o filho, né? E também, gente, nesse cenário de pandemia, não cabe mais a gente falar assim, olha, ele vai fazer inglês. Ele não estava matriculado, mas agora tem inglês online, eu vou matricular, vou fazer a despesa, né? Então, tem muita gente que a gente tem que imaginar que, olha, temos que conversar a respeito. As pessoas vão ter que sentar na mesa, virtualmente, é claro, né? Vão ter que negociar, vão ter que conversar, vão ter que trocar informações sobre isso. Tá? Nesse cenário, não tem acordo, não tem possibilidade, o pai perdeu o emprego, o que ele vai fazer? Ou a mãe perdeu o emprego, precisa pagar a pensão, como que vai fazer? Aqui eu vejo um caminho. Ao invés de ser inadimplente e não pagar, de repente há a possibilidade de você imaginar aí uma ação de revisão de pensão. É possível quando existem situações práticas que alterem a situação, a realidade econômica do pai ou da mãe, ou seja, daquela pessoa que paga a pensão. Voltando ao primeiro exemplo que eu falei lá atrás, Paulo pagava 1.000 e, de repente, ele perdeu o emprego, ele não tem como pagar mais nada. O que ele vai fazer? Entrar com uma ação de revisão de pensão, de alimentos, e discutir isso em juízo, já que a parte contrária não quer ouvir. Olha, excelência, eu perdi o emprego. Eu conseguia pagar, agora eu não consigo. De 1.000, eu não vou deixar de pagar para o meu filho, mas, de repente, eu vou pagar 300 em dinheiro e uma parte eu vou fazer a compra do final do mês. Eu vou pagar, eu assumo o convênio. Não sei, são possibilidades. Tudo que eu estou falando aqui, gente, não são regras de pagamento, de revisão de pensão. Não é isso. Com esse cenário novo, até essa jurisprudência, até as decisões da justiça, elas serão diferentes considerando essa realidade. Tá? Então, pode ter gente que diga assim, mas ele vai catar latinha. Aonde? Com tudo parado. Não tem ninguém nas ruas. Ah, mas ele vai catar papelão. Aonde? Ele faz um bico. Em que lugar você não tem emprego? Entendem a gravidade da situação? Aí é aquele momento que as partes precisam conversar. Né? Então, no caso da revisão da pensão, o que a lei pede? A lei pede um apontamento da mudança da situação financeira daquela pessoa que paga a pensão. Se a situação financeira dela mudou de maneira drástica, no meu entendimento, cabe perfeitamente uma ação de revisão de pensão para conversar, para tratar sobre isso. Eu sei que o que eu vou falar pode ser um pouco polêmico a seguir, mas e pedir uma revisão de pensão para aumentar a pensão nesse momento, é possível? É muito complicado, né? A gente pensar que num cenário de terra arrasada, como nós estamos vivendo agora, com empresas fechadas, lockdown em alguns estados, alguém vai chegar e vai falar, eu preciso de mais pensão. Mas pode acontecer. E em acontecendo, você vai ter que justificar o porquê seus gastos com o menor, com seu filho, aumentaram.
que te levou a ter esse aumento? Antes você precisava de 1.000, agora você precisa de 2.000. Qual o motivo? Tudo isso é levado a juízo e tudo isso deve ser justificado. Então, é importantíssimo que as partes conversem, que elas tentem entrar em acordo, que elas estabeleçam novas premissas. Olha, a gente vai reduzir um pouco, porque ao final, gente, é pai e mãe. São os pais, na verdade. E aí os pais devem conversar de que maneira? Olha, a gente tira ele do inglês esse período, a gente não pode. Né? Não tem academia, não tem natação, vamos enxugar um pouco, chora um desconto na escola, enfim, cenários 1000 aí que vão se apresentar com a questão da revisão da pensão. Tá? Falamos já de dever de prestar alimentos no início, falamos agora de revisão de pensão, né? Nos dois cenários, tanto no pedido de pensão, quem vai pedir agora, nunca pediu pensão, vou pedir hoje, dia 6 de maio, vou entrar com a petição inicial pedindo pensão. Existe um senso comum de algumas pessoas dizendo assim, pede mais alto, chega lá, faz pelo valor mais baixo. 6 de maio, com pandemia, todo mundo em casa e sem trabalhar, é razoável você pensar nesse cenário? Deixo essa pergunta para vocês pensarem. Será que não é melhor conversar com a parte contrária e tentar estipular um valor e levar, claro, isso a juízo, levar isso para a justiça para que seja registrado, para que as partes entrem em acordo? Isso é para pensar. É o famoso estabelecer um canal de comunicação. O Gilcé vai falar melhor já, mas eu acho que é importantíssimo isso. Na questão da revisão da pensão também é a mesma coisa, estabelecer um canal de comunicação, lembrando que a revisão da pensão só vai existir se absolutamente as partes não se conversarem mesmo, né? Se pai e mãe, se os pais se detestam a ponto de nem falar por telefone, e o pai não consegue sequer falar, olha, eu tive uma redução salarial que eu não vou conseguir pagar o valor correto, eu vejo que vai ser o caminho de uma revisão de alimentos, revisão de pensão na justiça, porque não existe um canal de comunicação, o que é uma parte. O que é uma parte do problema, porque, a meu ver, é uma pena que os pais não consigam conversar. Né? Bom, agora a gente vai falar de um tema, fugindo um pouquinho de pensão, a gente vai falar de um tema polêmico nos últimos dias, que é relativo ao direito de visitação, direito de visitas. Vocês sabem que no período da Covid, do coronavírus, nós não podemos, nós não devemos nos deslocar pela cidade, pelo bairro, nós devemos ficar em casa. Isso envolve também a visitação dos filhos. Eu sei que muitos vão dizer assim, mas eu só vejo de 15 em 15 dias e eu me protejo. A mãe não sabe, a criança não sabe, você pode pegar o vírus, pode chegar até você de qualquer situação. O que eu quero dizer com isso? Nós temos recebido consultas e muitas conversas, muita conversa, conversando com outros advogados, participando de lives com professores da área jurídica, do direito de família, a questão da visitação em tempo de pandemia. Como é feito isso? Tá normal? É meu filho, eu vou lá, eu pego a cada 15 dias, como eu fazia? Não está normal. Algumas situações precisam de exceção. Por exemplo, um dos pais é médico. Como vai fazer? Esse pai vai retirar a criança? Primeiro, aí volta a insistir na questão do bom senso. Se o pai sabe que 86% dos leitos na cidade de São Paulo estão ocupados com pessoas internadas com Covid-19, ele ainda assim vai pegar o próprio filho para visitar, para passar o final de semana? Complicado. Nesse mesmo sentido, a mãe é obrigada a entregar o filho? Também complicado, porque muitas vezes já tem uma decisão judicial que determina, né,
que ele entregue, que eles visitem e tudo mais. Bom, gente, a resposta é: depende. As partes, primeiro, precisam ter bom senso, precisam estabelecer um canal de comunicação e precisam conversar a respeito, né? Ninguém está dizendo que não vai poder nunca mais ver o filho, mas o que nós estamos dizendo é que no momento de pandemia, a visitação, as vistas aos filhos, elas precisam ser feitas de outra maneira, como nós estamos fazendo aqui hoje, né? Nós faríamos um seminário presencial com a presença de 20, 30 pessoas em algum local. Não, a gente vai fazer pela internet. É a mesma coisa que um abraço no seu filho, olhar pela tela do computador? Não. É a mesma coisa que um beijo? Não. Ele vai poder conviver comigo aqui na minha casa? Não. Mas, infelizmente, é o caso, é a situação de trabalhar a vida com essas exceções. O que a gente tem que imaginar? Como você vai fazer para visitar o seu filho num período de pandemia? Você não pode levar ele para lugar nenhum e você é um médico, por exemplo. Expõe a criança a risco. Ah, mas eu não sou médico, eu sou vendedor, só que eu não tenho carro. Aí você pega metrô ou ônibus. Não é? Além disso, tem a questão das pessoas que trabalham viajando. Ah, eu viajo. Então você pode ser um disseminador, você pode espalhar o vírus indiretamente, né? Você pode estar carregando aquele vírus com você. Então, tem muitas situações aí no direito de visitas que devem ser analisadas. Uma das situações que nós já enfrentamos há pouquíssimo tempo no escritório, e que a mim, por exemplo, foi muito satisfatório, é que o juiz disse: não, você não vai visitar agora, pai. Você é médico. Você vai esperar o período da pandemia e depois você visita. Ou então, o senhor se afasta das suas atividades, faz a quarentena de 15 dias e pode visitar o filho. Obviamente, ele não vai deixar o emprego. Mas o que eu quero dizer é que essa situação excepcional que nós estamos vivendo agora, ela traz uma responsabilidade para os pais muito maior. Eles precisam conversar e dialogar mais. E aí, nesse sentido, o que deve ser protegido não é o direito do pai, nem o direito da mãe, mas é o direito do menor. É o interesse do menor que está em jogo. Uma criança infectada com coronavírus pode morrer. Como que esse pai vai fazer? Ele vai viver com a consequência do ato dele, que no final de semana forçou a barra para visitar o filho? Esse é um tipo de questionamento que a gente enfrenta todo dia, que a gente tem orientado as pessoas no nosso escritório, até aproveitando a oportunidade para dizer: o escritório continua atendendo e trabalhando, pessoal. Nós estamos trabalhando online, tá? Não pode mandar mensagem, e-mail, que as respostas chegam. Mas voltando. Como que a gente responde isso no escritório? Bom senso, conversa. Entendam também, gente, que não adianta levar tudo para o judiciário. O judiciário não é responsável por ajustar, por arrumar a vida das pessoas. Quem se arruma são as partes. O judiciário estabelece regras mínimas. Mas quem sabe como vai conviver um com o outro são os pais, né? Então, nesse sentido, o que eu quero dizer é que no direito de visita, na visitação do menor, a primeira regra é o bom senso. A segunda regra e eu acho que é acima de todas, né? Não é nem a segunda, mas ela está acima até do bom senso, que é a proteção do melhor interesse do menor. Se não houver essa proteção, tudo que for dito é mero egoísmo dos pais. Eu quero ver porque eu quero ver, porque eu tenho direito. Não, você não tem direito. O direito é da criança de conviver com o pai. E, nesse sentido, ela tem que conviver num meio ambiente saudável, né? Então, a gente tem que considerar essa realidade, tá? E até para não ficar tão exaustivo aqui a minha fala, já por 30 minutos, para fechar, falar rapidinho do vovô e da vovó, direito de visita dos avós, né? Que também é previsto em legislação, ele tem o mesmo direito dos pais, né, para visitação, para convívio. Só que nesse período de Covid, vovô e vovó, você não pode ver o netinho. Então, você vai ter que se conformar em ver pela telinha do computador aí. Não adianta a gente forçar a barra: poxa, mas eu quero.
é meu aniversário, é o aniversário do meu netinho. O que a gente vai fazer? A gente não pode fazer nada a respeito disso. Os idosos são grupos de risco. Eu, particularmente, já desaconselhei 2 clientes a deixar os filhos com os pais. Ele falou, doutor, eu preciso trabalhar. Se eu deixar com meu pai, eu falei, não faça isso, seu pai é grupo de risco. Se essa criança for o vetor do vírus, você mata os seus pais. Né? Então, a gente tem essa questão. Né? Aproveitando o gancho da visitação dos avós, a gente recebeu uma consulta essa semana, eu respondi ontem à noite, a respeito de modificação de guarda, mudança da guarda. A guarda é da mãe, a criança vive com a mãe, o pai visita, tem um relacionamento bom, de repente, a mãe pega o coronavírus, ou ela está com suspeita. Obviamente, a mãe não vai conseguir cuidar da criança. E aí, o que eu faço? Bom, regra número 1, bom senso, conversa entre as partes. Regra número 2, a guarda deve ser exercida por aquela pessoa que a tem, judicialmente, né? Mas ela não podendo, é óbvio que o pai pode pedir em juízo, caso não tenha aí um acesso, uma conversa, que não haja o bom senso para que a gente resolva isso, é óbvio que o pai pode pedir aí a guarda, falar, olha, eu quero tirar meu filho daquele meio de risco. Ao contrário, a mãe que trabalha na área da saúde tem a guarda do filho e, de repente, ela está com suspeita. Essa guarda pode ser revertida. Entendam, apenas em situações graves. Muitas vezes, pessoas procuram advogados para situações de modificação de guarda como artifício para atacar a parte contrária. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, na verdade, de situações gravíssimas que permitem a alteração da guarda naquele momento, né? Eu vou fazer aqui aproveitar rapidamente. Estou olhando aqui, quero dar um boa noite nominado aqui a Renata, ao Márcio, a Elisete Magalhães, Érica Aparecido, Neiva, um beijo, Neiva, amiga de pós, Sebastião, Kátia, Renato Oliveira e tantas outras pessoas que estão nos assistindo aqui. Quero deixar um beijo para vocês, dizer que estamos acompanhando aí quem está participando da nossa live, e dizer que é o seguinte, gente, em direito de família não existe fórmula. 2 mais 2 em direito de família depende. Depende porque primeiro a gente tem que colocar, quando tem uma criança, a criança em primeiro lugar, né? Segundo, que a gente tem que trabalhar com uma regra que não está na lei, mas deveria estar no coração de todo mundo, que é o bom senso, que é a temperança, que é a forma como as pessoas conversam, né? Então, é importante que tenha isso. A Renata faz uma pergunta aqui, rapidinho. Érica Martins também, um beijo para você, Érica. Renata faz uma pergunta. Perda de emprego pode ser uma razão para diminuição ou para deixar de pagar pensão? A priori, para deixar de pagar pensão, absolutamente não. Mas para diminuição da pensão, com certeza, né? Pode ser sim, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a Dilceia, que ela vai falar dos aspectos aí que a gente fala a parte toda comportamental que é com ela. Agradeço aí a vocês todos que me ouviram, a todas as manifestações em relação a isso. Passo a palavra à Dilceia. Olá, boa noite a todos e a todas. Gostaria de falar primeiro sobre a questão das relações familiares, né? É certo que hoje mudou completamente a rotina das famílias. Então, os filhos estão em casa, muitos pais, os que não perderam o emprego, estão trabalhando em home office, muitos tiveram a questão de redução de salário de jornada, e isso tornou o cenário e esse agrupamento de pessoas potencialmente conflitivo. Então, uma série de situações que estavam meio latentes quando se tinha uma vida normal,
agora, nesse momento, eles se intensificam. Então, os distúrbios e os conflitos que já existiam, nesse momento se intensificam ainda mais. A busca por notícias e por informações, principalmente em redes sociais, aumenta ainda essa questão, porque agrava ainda mais um cenário que já é muito preocupante, porque se tem aí notícias nem sempre verdadeiras, nem sempre corretas sobre o que estamos enfrentando. Então, isso ainda aumenta ainda mais o descontrole e os distúrbios das pessoas que estão confinadas nesse momento no mesmo ambiente. Então, as dificuldades de relacionamento entre pais e filhos, agora, geralmente, nesse momento, não tem uma rota de fuga, porque não é possível, ou pelo menos não é recomendado, que se saia de casa. Então, as pessoas que estavam levando uma vida produtiva e uma vida funcional, neste momento, têm que ficar em casa. Então, muitos, nesse momento, não têm atividade, porque às vezes a atividade que eles exerciam não é possível de se fazer home office, então eles estão sem trabalho, sem atividade. A faculdade, a escola está promovendo a possibilidade de fazer atividades pelo computador, virtuais, mas nem todas ainda entraram nesse contexto, então tem muitas pessoas que estão ainda sem saber como é que vai retomar os estudos. Então, tem uma incógnita grande ainda envolvida sobre os próximos passos e os desdobramentos do que se chama nesse momento de quarentena. Então, nessas famílias ainda tem pessoas que estão em atividade. De alguma forma não foi possível ficar em quarentena e exercem uma atividade que é tida como essencial e precisam sair de casa. Então, essas pessoas, além do contexto de não poder se prevenir e ficar em casa isoladas, elas ainda têm a situação de estarem colocando a sua própria vida e de terem também a preocupação de estar colocando a sua família em risco, porque passa a ser um vetor, possível vetor de contaminação dessa família. E também as questões da família que tiveram um membro contaminado, tem alguém da família que já está positivado, e aí essa pessoa precisa, dentro deste isolamento, fazer a prática do isolamento dentro do isolamento. Então, essa pessoa tem que ficar num quarto, separada do restante da família, pelo menos os dias que são necessários para ver se a pessoa vai ser sintomática ou não. Enfim, mudou completamente a rotina, mudou completamente o padrão de funcionamento, digamos assim, de todas as famílias neste momento especificamente. No entanto, não podemos perder de vista que não se pode romantizar as famílias. Muitas hoje falam que estão vivendo momentos importantes, momentos bacanas, momentos produtivos de fazerem atividades juntos, cozinhamos juntos, fazemos bolos, pais brincam com os filhos, aquela família doriana, só que não temos aí, a grande maioria das famílias não tem este cenário dentro do isolamento. E toda família tem um membro, pelo menos alguém, potencialmente tóxico e que provoca situações de conflito e de distúrbio nessas relações. E essas famílias confinadas 24 horas por dia, em algum momento essas situações vão se tornar mais críticas, mais intensas e mais frequentes. Então, uma das situações que se pode perceber é de relacionamentos parentais tóxicos e abusivos. Sim, nossos pais poderão ser tóxicos e abusivos conosco. E muitas vezes os nossos pais, eles têm esses comportamentos como se fosse uma forma de preocupação. Então, geralmente, o abuso vem disfarçado, vem mascarado como aquela situação de preocupação excessiva com esse filho, com aquela filha, ou com algum outro membro da família que faça parte desse núcleo que hoje está vivendo todo junto, misturado, e tendo que passar por essa situação, enfrentar essa situação. Então, muitas vezes esse familiar, esse parente, essa pessoa que é abusadora, ela diz que ama esse filho, diz que ama essa filha, mas não apoia as escolhas desse filho ou dessa filha. Nesse momento de confinamento, as situações ficam muito mais claras e evidentes. Por exemplo, não aceita a individualidade deste filho. Então, quando se fala em questão de gênero,
muitas vezes, esse é o momento em que o pai e a mãe utilizam para deixar muito claro o descontentamento deles com as opções, com as escolhas e com a individualidade deste filho. Xingam, humilham, ridicularizam, pais que ameaçam e que agridem fisicamente esses filhos, pais que querem educar usando como metodologia o medo, estão sempre dando punições e nunca dialogando, críticas o tempo todo. Então, essas críticas mascaradas como uma forma de ajudar esse filho a evoluir, só que não são críticas construtivas. E essas famílias tóxicas, elas roubam a autoestima desse filho, dessa filha. Então, são situações bastante complexas e que, neste momento do isolamento, elas se tornam muito pesadas para a pessoa que está sofrendo, porque essa pessoa que está sofrendo essas críticas, essa humilhação, que são os alvos, eles estão, assim, desguarnecidos, porque eles não têm ninguém a favor deles. Situações como, por exemplo, opiniões divergentes. Então, posicionamentos políticos, religiosos, ideológicos podem já ser alvo de discussões, podem gerar alvo, inclusive, de agressões dentro dessa casa, dessa família que está nesse momento confinada. Uma outra situação é quando tem uma pessoa que fica em casa, talvez a mãe, e durante a semana, os outros dias, todo mundo sai para trabalhar ou para estudar e essa pessoa fica sozinha em casa. Neste momento, ela perde também essa privacidade que ela tinha. E ela é obrigada a conviver com todo mundo junto, e ela não estava acostumada a isso. E isso também é uma forma que, às vezes, ela utiliza de reprimir essa situação toda que ela está vivendo, que é muito angustiante, através de agressão. Então, sempre alguém poderá ser o alvo de agressão, de críticas, para ela poder pôr para fora todo aquele descontentamento, para ela estar vivendo uma situação que não é o dia a dia dela, que é extremamente estressora para ela e que ela não tem como mudar, pelo menos nesse momento. Questões de horário. Então, cada um quer ter o seu horário para acordar, cada um quer ter o seu horário para se alimentar, e essa pessoa do papel de cuidadora, ela quer que continue tendo rotina, ela quer ter horários definidos para fazer as coisas. Isso também pode ser outro motivo de discordância. Nós sabemos que muitas pessoas não têm minimamente um ambiente dentro da sua casa onde ele possa ter um momento de maior privacidade. Existem muitas casas, muitos lugares que não têm uma estrutura física para que você tenha um momento de você ficar isolado, de você ficar com você mesmo. Então, essa é uma outra situação bastante complicada que está se enfrentando de maneira muito mais crítica nesse momento. Você não ter privacidade, você não poder fazer uso, às vezes, da tua individualidade, porque você está num contexto onde todos estão juntos. Famílias muito numerosas, então, crianças e pessoas brincando, fazendo barulho. Então, aquela que está estudando, está tentando trabalhar, também encontra dificuldade nesse momento, porque não há uma forma de ter um lugar propício para exercer uma atividade, até mesmo home office. E também a questão dos idosos, que quando convivem nesse ambiente e passam a ter um momento de relação direta 24 horas por dia, não só com netos, mas com outros parentes que estão nesse mesmo lugar, que moram juntos, eles também passam a ser um estorvo, às vezes, para a família. Às vezes eles já estão com problemas de visão, não enxergam direito, pedem ajuda, e as pessoas não têm paciência com esse idoso. Ele, às vezes, tem problema auditivo, não ouve bem, as pessoas falam, ele não entende bem o que está sendo dito, as pessoas têm que gritar, e as pessoas se incomodam bastante em lidar com esse idoso. Então, existe uma série de situações dentro do contexto de família que são muito importantes e que se cristalizam muito nesse momento. O que fazer, então, né? Mediante essa situação, o que fazer para buscar, pelo menos, uma forma de contemporizar isso? É claro, a primeira delas é tentar o diálogo, tentar conversar, chegarem num denominador comum, estabelecerem limites. Então, você abrir mão de muitas coisas, o outro abrir mão de muitas coisas, para ter um relacionamento minimamente harmonioso. Quando se trata, assim, de adolescentes, por exemplo, numa família tóxica, onde esse filho é criticado, onde esse filho é humilhado, abusado dessas formas,
é importante, se possível, ele buscar a psicoterapia, que hoje, nesse momento de quarentena, pode ser feita através do ambiente virtual, com a mesma qualidade do atendimento presencial, e ele poderá ter ali um espaço de fala, onde ele poderá ser ouvido, onde ele poderá encontrar recursos internos para conseguir enfrentar esse momento e conseguir superar pelo menos essa fase que estará sendo muito difícil para ele. Se for um adulto que está vivendo nessa casa, que está muito opressora, que está roubando e minando a energia que ele tem em função de autoestima, em função de que ele nunca é suficientemente bom, se for um adulto, ele poderá buscar a possibilidade de passar essa quarentena longe dessa casa, longe dessa família original. Então, buscar outros familiares não abusivos, em outros lugares, em outras residências, ou mesmo com amigos, com pessoas que possam recebê-lo nesse momento, para que ele saia desse ambiente altamente tóxico e adoecedor. Porque uma das situações em que se vê um grande crescimento nesse momento é a questão do adoecimento mental. E ele está diretamente relacionado com as situações que se vivem nos contextos relacionais. Quando se trata de relacionamento, nesse momento de pandemia, relacionamento abusivo de casal, uma situação muito complexa é que a casa, a nossa residência, ela, neste momento, ela deveria ser o lugar mais seguro para nós ficarmos, porque é um lugar que estaria, de certa forma, nos isentando de estar vulnerável a um perigo iminente que está aí no mundo. No entanto, quando se trata de relacionamento abusivo, a casa deixa de ser um lugar de descanso, um lugar seguro, para se tornar um local de perigo. Então, casais que têm situações de relacionamento abusivo e situações de violência contra a mulher cresceram bastante nessas últimas semanas, esses últimos meses, em função dessa proximidade. Por quê? Porque não existe agora rota de fuga, né? Os casais estão juntos, então não tenho para onde ir, eu tenho que ficar aqui. E se é uma mulher que é vítima de um abusador, ela está 24 horas por dia junto com esse abusador. Então, quando antes ela podia estudar ou ela ia trabalhar, ela tinha esse momento em que ela tinha um certo alívio, ela não tem agora, ela tem que ficar em casa. Se esse abusador está em casa também, ela fica à mercê dessa situação 24 horas por dia. Então, uma das formas que essas pessoas poderão buscar recursos para, se sofrerem violência ou se estiverem na iminência de sofrer algum tipo de violência, é buscar vizinhos, por exemplo, conversar com os vizinhos, expor a situação que está passando, combinar um código, então mandar uma mensagem no celular com uma palavra código. Se você mandar aquilo, a pessoa já sabe que você está passando por uma situação potencialmente perigosa. Então, tentar ser um pouco criativo nesse momento, né? Usar essa fase, lançar mão de todos os recursos que forem possíveis, principalmente usando a tecnologia. Deixar o celular sempre carregado é importante, porque numa hora que você precisa usar, ele está ali disponível para você se comunicar. Se for possível, iniciar um processo terapêutico também, posicionar a pessoa que está te atendendo, posicionar o terapeuta sobre esta situação que você está enfrentando, e ele também ajudará junto com você a buscar possibilidades e formas de você conseguir, pelo menos, se manter potencialmente segura, ou minimamente segura, e o que fazer na situação de precisar buscar um auxílio, ir atrás de uma ajuda. Se essa mulher tem possibilidade de ter um carro, se ela tem um carro, se ela tem maneiras de chegar até esse carro durante uma situação de perigo, ela já deixar a chave na ignição, ou no espelho do carro, ou próximo, para escondida num lugar que só ela saiba. Então, alguns recursos assim que ela tem que lançar mão para tentar fugir o máximo dessa situação, porque além das situações de violência terem aumentado muito, o feminicídio também aumentou. Então, essa mulher está, sim, à mercê até do potencial homicídio. Então, é importante que ela tente se resguardar ao máximo. Se puder sair no mercado, na farmácia, informar para algumas pessoas o que está acontecendo, pedir ajuda, né? E uma coisa muito clara também
é que a vítima não consegue, a mulher que sofre abuso, ela não consegue parar o comportamento do abuso, exceto se ela se distanciar do abusador. A única forma que ela tem de não sofrer abuso e não sofrer violência é ela se distanciar. E a culpa nunca é da vítima. Isso fique bastante claro. Muitas vezes a pessoa até se sente culpada pelo comportamento do outro. E a culpa não é da vítima, a culpa não é do isolamento, a culpa não é da quarentena, a culpa não é do coronavírus. A culpa do abuso é sempre do abusador. Na questão tratada pelo doutor da guarda compartilhada, eu acho que uma coisa muito importante é que a criança seja informada sobre o que está acontecendo. Ela saber da gravidade da situação e seja dito a ela de uma maneira que seja compreensível, que ela entenda ludicamente, que ela aprenda e saiba o que está acontecendo e do porquê que é importante, naquele momento, ela estar em casa. E do porquê que é importante ela não sair para ir visitar o outro genitor. Então, conversando com ela, porque assim como o pai ou a mãe querem ver esse filho também quer ver esse pai e essa mãe que está mais distante. Porque o amor e o afeto que ele tem por esses pais é o mesmo, ele ama os pais. Então, ele precisa também saber o que está acontecendo, e é importante que seja dito de uma forma que ele entenda, que ele compreenda a importância dele ficar isolado e não vendo esse outro genitor nesse momento, que se utilizem os recursos da videoconferência, da chamada de vídeo, do telefone, para nesse momento ter essa pequena proximidade e mostrar, fazer com que ele entenda o quanto é importante, nesse momento, nessa situação excepcional, ele ficar resguardado. E com relação ao vô e vó, uma coisa muito importante é que ensine, né, se possa ensinar a essas pessoas de mais idade a usar a tecnologia para entrar em contato com os netos e com os familiares que estão distantes. Então, estimulá-los a utilizar a videoconferência, a utilizar o celular, a mandar mensagens de áudio, a mandar mensagens de vídeo, que aproxime um pouco mais eles desses contatos, e tentar desenvolver atividades que possam fazer eles se ocuparem um pouco mais durante esse período. Eles ficam bastante ociosos, alguns até deprimem, porque estão longe, às vezes, da família, longe das crianças da família, que são a maior motivação para esse vô e essa avó, e eles se sentem improdutivos, não podem sair. Então, muitas vezes, isso gera bastante depressão. Então, é legal eles buscarem atividades para eles se ocuparem. Então, cursos online, por exemplo. Existe uma série de cursos agora que estão disponibilizados gratuitamente, inclusive de línguas. E muitos idosos agora que estão estudando línguas durante a pandemia, porque estão se capacitando, porque é um recurso que eles estão usando para passar o tempo. Artesanatos diversos, e sempre não descuidar da questão da atividade física, que ela é extremamente importante, em qualquer fase, em qualquer idade, em qualquer momento, mas vitalmente importante também na terceira idade. Os idosos, é bom que eles se movimentem, é bom que eles façam exercício, é bom que eles treinem respiração, e é uma forma também de ajudar a superar e a enfrentar melhor esse período de isolamento necessário, porque é melhor se isolar agora e daqui a um tempo conseguir abraçar o netinho, abraçar a netinha, ter esse envolvimento, ter esse contexto com segurança, com saúde e principalmente com vida. Alô? Ah, tá. Bom, eu só queria fazer um gancho aqui com o que a Dilceia falou, que a gente não pode esquecer que existe ainda a figura da alienação parental, não é verdade? É verdade. Então, nesse período de pandemia ainda, a gente pode ter aí um grave problema de alienação parental, porque a criança está com um dos pais e aí aquela coisa falando, causando dano psicológico à criança ou ao adolescente. Ao mesmo tempo, não se sabe como que isso vai influenciar na vida dessa família, dessa criança com esses pais pós-pandemia. Então, a figura da alienação parental existe, é muito forte,
Eu costumo dizer no escritório que existe até alienação parental indireta, que é aquela que a pessoa jura que não quer fazer, mas faz, né? Não, eu não falo mal, eu só digo que ele não é um bom pagador de pensão, né? Eu não falo mal, eu falo a verdade. Exatamente, né? Então, é o tipo de situação que a gente tem que analisar com uma lupa, até porque a alienação parental, desde que provada em juízo, ela é passível de punição, né? Pode dar em multa. Pode falar. Só uma parte. Explica para o nosso público qual é o conceito de alienação parental. Como a expressão é técnica, muita gente pode não entender o nosso diálogo. Entendi. Bom, vamos lá, gente. Alienação parental. De uma maneira mais fácil para explicar. Como que a gente pode dizer? É um distúrbio psicológico causado no menor ou no adolescente, na criança ou no adolescente, por conta de uma disputa na relação entre os pais. Qual é o exemplo mais clássico de alienação parental? E atire a primeira pedra aqui, quem nunca ouviu isso. Olha, o seu pai não presta. Olha, a sua mãe não presta. Olha, a família do seu pai não presta. A família da sua mãe não presta. Alienação parental é o famoso causar dano psicológico porque você fala mal de outra pessoa, né? Você fala mal do filho, do pai para o filho, de maneira que isso afeta psicologicamente essa criança, que ela, de repente, começa a não querer ver o pai, não querer mais estar com o pai, ela não quer mais receber a visita. Isso é alienação parental. É uma situação grave, porque isso foi levado ao judiciário por muitas vezes, e o judiciário não consegue, muitas vezes, resolver. Só os psicólogos, na verdade, é que acabam dizendo quando existe e quando não existe alienação parental. Porque não é uma coisa palpável, não é como uma agressão física que deixa marcas, né? Ela deixa marcas psicológicas, muitas vezes graves, né? Só que isso não é palpável. Então, a alienação parental é isso. Causar um distúrbio psicológico na criança ou no adolescente decorrente de uma disputa entre os pais, né? Disputa essa que pode ser por qualquer coisa, viu? Não é só por visita ou por guarda. Pode ser pela pensão. Olha, seu pai paga pouca pensão, então você não vai no McDonald's. Quando você estiver com seu pai, você vai. Comigo você não vai porque ele paga pouca pensão, né? A gente já teve casos que a criança tinha 2 quartos, né? Um na casa do pai e o da mãe. E a foto do quarto da casa do pai era um quarto maravilhoso e o da mãe era uma tragédia. E a mãe dizia, como paga pensão pouca, vai ter aquilo que ele vai ter aquilo que o dinheiro permite. Isso, basicamente, é alienação parental. Eu não sei se me fiz claro. Mas... Ok. Isso é o seguinte. É uma questão dos pais, e é jogada uma carga imensa sobre essa criança, porque essa criança ela fica demonizando a imagem do outro genitor em função do que ela está ouvindo, que está sendo dito, que está sendo incutido na cabeça dela por um dos pais. Então, isso é muito complexo, porque, como eu falei, essa criança, esse filho, ele ama o pai e ama essa mãe de maneira incondicional. Quando um deles tenta, de todas as formas, desqualificar o outro, é muito confuso para essa criança entender. Então, isso se torna, assim, muito complexo, e realmente demanda várias questões de cunho psicológico, muitos desordens acontecem depois na adolescência, na idade adulta, em função desse conflito, que é dos pais e que é usado a criança como bode expiatório. Ok, eu disse, aproveitando o ensejo, como que a sua área, como que a psicologia enfrenta esse tema e quais as propostas mais avançadas que têm sido trazidas e oferecidas aos pacientes que sofrem com essa problemática? O que você pode trazer para o nosso público? Bom, com relação a abuso, né, de toda e qualquer espécie, toda essa situação vivida pela pessoa, independente da idade que ela passe por isso, pode demandar o desencadeamento de um trauma psicológico.
Então, dentro do espaço de consultório, em atendimento clínico, a gente levanta essa situação vivida por ele, esse abuso, essa situação traumática, e trabalha psicologicamente para que ele consiga superar. Porque os traumas do passado, as situações do passado, voltam frequentemente no presente a incomodá-lo e, por diversas vezes, limitam, inclusive, o dia a dia deles. Eles têm várias situações de vida e poderão ser sintomas de traumas do passado. E esses traumas serem dessas situações abusivas, tanto de família tóxica como de relacionamentos tóxicos. Então, no âmbito terapêutico, trata-se de elencar quais são as questões que desencadeiam sintomas relacionados a isso. Então, por exemplo, sintomas de ansiedade, depressão, que são todas possíveis sintomas que venham a ocorrer em função desses traumas vividos por essas pessoas, e trabalha-se em consultório, focando no plano de tratamento, elencando quais são os desencadeadores desses sintomas, dessa ansiedade, dessa depressão, e é feito e elaborado um processo pelo qual o paciente vai passar. Certo. Após o início da pandemia, após o momento que chegou no Brasil e que iniciamos a quarentena, quais são os principais problemas que você notou no plano comportamental e que tem gerado trabalho para vocês psicólogos? Qual é o problema mais visível? A ansiedade. A ansiedade, sem dúvida, é o sintoma, é a emoção, é a sensação que as pessoas mais têm. Porque a ansiedade, ela é uma antecipação do futuro. Então, como não se sabe o que vai acontecer amanhã, não se sabe até quando as coisas vão se estender, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou me contaminar, eu não sei se eu vou me infectar outras pessoas, enfim, o medo do futuro gera sintomas de ansiedade. E quem já é uma pessoa ansiosa, normalmente ansiosa, intensificou ainda mais esse sintoma durante esse processo de isolamento. Então, entre os sintomas de ansiedade mais comuns são a taquicardia, às vezes faltas de ar, suor nas mãos, mão fica gelada, a pessoa fica um pouco desorientada. Então, várias sintomatologias que envolvem sensações corporais são desencadeadas pela ansiedade. Uma das situações também que muitos têm reclamado, muitos pacientes têm trazido, é a questão da desordem do sono. Então, muitos estão com grande dificuldade de dormir, outros trocaram o dia pela noite. Essa é uma informação muito comum. As pessoas conseguem ficar acordadas a noite inteira, vão dormir de manhã, trocam totalmente, e se adaptaram a isso, o organismo se adaptou a isso de forma, assim, rápida. Eles não conseguem dormir no horário que tem que dormir, ficam acordados até de madrugada e durante o dia dormem. Então, é uma situação que tem sido trazida também para consultório. Para outras pessoas, insônia, então dorme muito pouco, nem consegue trocar de fato o dia pela noite, dorme pouquíssimos momentos, pequenos espaços de tempo, dá uma cochilada. Outra situação, pessoas que estão sentindo, assim, a sensação depressiva, então, mais pessimistas, estão achando, assim, que isso vai demorar muito para passar, que não vê perspectiva muita de futuro, que começa a questionar até situações de vida dela, né, o que trouxe ela até aquele momento, será que ela fez as escolhas corretas de vida até agora? Então, o isolamento, a espiritualidade é uma coisa muito importante também para as pessoas. Então, esse isolamento, então, pessoas que ela convivia na igreja, pessoas que ela via com mais frequência, o isolamento está trazendo também essa sensação de depressão. Pessoas que tinham uma vida social mais intensa e agora têm que ficar em casa, se sentem também mais depressivas, mais deprimidas. Outra queixa que a gente tem ouvido muito, as pessoas estão com uma procrastinação acima do que normalmente tinham. Então, o que normalmente nós tínhamos no nosso dia a dia era a falta de tempo. Então, a gente não conseguia dar conta das coisas porque a gente não tinha tempo. Aí eu não posso fazer esse curso, eu não posso ler esse livro porque eu não tenho tempo, eu não posso ir falar com tal pessoa porque eu não tenho tempo. Agora, o que a gente mais tem é tempo para quem está em quarentena, para quem está isolado. Então, as pessoas não conseguem, mesmo tendo este tempo disponível, se organizar nas suas atividades.
Então, elas deixam para depois. Ah, eu tenho que arrumar alguma coisa. Ah, mas depois eu arrumo, eu tenho tempo. Arrumo amanhã. E o amanhã nunca chega e as coisas permanecem. Então, muitas pessoas estão passando por esse processo de terem várias coisas para fazer, ver que precisa fazer em casa, está disponível para fazer e deixa para depois e acaba não fazendo. Distúrbios alimentares, muitos. Então, as pessoas estão comendo muito além do normal. Então, talvez pelo fato de estarem paradas, muitas não estão se exercitando, então muitas já estão ganhando peso, já estão percebendo isso, já estão com a questão também da autoimagem, da autoestima se comprometendo em função disso. Então, as queixas que normalmente estamos ouvindo neste momento de pandemia são essas: ansiedade, depressão, procrastinação, distúrbios do sono, distúrbios alimentares e questões de autoestima. Eu percebo que durante o curso de sua fala, você tratou, de alguma maneira, abordou a situação do idoso e da criança. O que eu queria saber é, há diferença, há grande diferença no trato, na abordagem da família em relação à criança e ao idoso, ou o tratamento deve ser o mesmo? Eu percebo não, é uma realidade. As crianças estão em casa, as crianças estão realmente sem ocupação, sem atividade, sem distração, enfim, você até sugeriu muito bem os recursos tecnológicos e a criatividade. Então, e aí você colocou agora que a ansiedade está no topo dentre os problemas, e eu penso que isso aflige todas as idades, mas assim, muito mais os grupos vulneráveis. As crianças também sofrem com isso, crianças e os idosos. A propósito, tivemos ontem uma notícia muito triste do falecimento de um artista por conta de um suicídio, uma notícia trágica, muito triste, terrível. Então, nesse contexto, o que você pensa? Qual a abordagem? Há realmente diferença no trato com a criança e com o idoso? Na dinâmica de percepção, sim, porque a criança é mais dinâmica, é mais hiperativa. O idoso, ele já tem uma lentidão maior, né? O cuidado e o trato com ele é diferenciado, sim. Mas o idoso, ele também tem medo da morte, ele também tem medo de se infectar. Então, muitas vezes se pensa pelo fato de que a criança tem a vida toda pela frente, o olhar e o cuidado mais premente é com ela. Sim, tem que ser. Mas o idoso, mesmo aquele de mais longa idade, ele também quer lutar pela vida, ele também quer continuar ativo, ele também quer continuar produtivo, ele também quer continuar tendo a independência dele. Então, é só importante delimitar que criança e idoso, eles estão em momentos diferentes na sua condição física. Então, o idoso precisa de mais paciência nas atividades com ele, mas ele é perfeitamente capaz de desenvolver e de se envolver e de se relacionar durante esse processo todo de forma extremamente satisfatória. Então, só que tem que ter os devidos cuidados. Então, o idoso tem que ter mais cuidado porque a visão dele é um pouco mais dificultada, que nem eu falei, a questão da audição, então, atividades onde ele vai ter que fazer e não possa ouvir e coloque ele em risco devem, logicamente, ser evitadas. É importante que, assim como uma criança precisa dos cuidados de um adulto, precisa ser monitorada por um adulto, um idoso, ele também precisa de cuidados. É importante que ele tenha, pelo menos, alguém que, de certa forma, olhe como ele está, e procure saber como está o dia a dia, porque tem muitos idosos que vivem sozinhos, né? Nem todos estão integrados na família, ou têm família. Tem muitos idosos que não vivem com a família por perto, moram sozinhos, e é importante, nós sabendo que temos um vizinho, alguém idoso que viva sozinho, a gente tentar entrar em contato, fazer um telefonema, saber como ele está, se ele precisa de alguma coisa, os mais jovens saberem se os mais idosos e as pessoas de risco, né, se precisa que a gente vá fazer um mercado, fazer uma compra na farmácia, se integrar assim dessa maneira, no sentido de ajudar e evitar que essa pessoa saia de casa. O idoso, ele tem se mostrado um pouco mais resistente com essa questão do isolamento. Ele quer sair, muitos querem sair, tentam fugir, querem andar, querem conversar, querem ver as pessoas. Então, conscientizar também o idoso, explicar para ele a gravidade da situação, e se não for absolutamente necessário que ele saia, é importante que ele entenda a necessidade que ele tem de ficar dentro de casa.
Isso também demanda o diálogo, da forma como você vai expor, que você vai explicar para que ele entenda, e ele perceba que é importante nesse momento, que esse momento é transitório, isso vai passar, e é importante que ele cumpra essas regras todas, porque a família toda quer que ele fique bem, né, quer vê-lo com saúde, não quer que ele acabe se contaminando e vindo até a desenvolver aí uma gravidade mais séria no adoecimento e vindo até a falecer. Então, é importante que ele saiba a gravidade. Acho que o que não se deve poupar de informação real e séria e contextual do problema, nem a criança e nem o idoso. Ele tem que ter certeza e ciência do porquê que estamos isolados, da gravidade disso e do porquê que é importante que se cumpra isso dessa forma, do porquê que essas medidas foram tomadas. É importante que eles saibam, que eles tenham conhecimento disso. E aí demanda a gente ter um diálogo, a gente explicar, com certeza eles vão compreender e vão entender. Certo. Gil, mais uma questão. Eu até costumo discutir com o Cleiton, porque nós acompanhamos muito muitos artigos científicos, muitas palestras, muitos teóricos que falam que muitas profissões tenderão a desaparecer nos próximos tempos, com o avanço tecnológico e com a pandemia, em que o mundo vai se reconfigurar, né, o formato das relações humanas serão reconfigurados. Com isso, algumas profissões vão ter importância diminuída ou desaparecer, e outras terão uma força maior. Eu penso que, nesse contexto da pandemia, a psicologia vai ter uma importância muito grande, muito crescente, né? Só que, assim, nós percebemos que no mundo aí fora, existe ainda um certo preconceito com a terapia, com buscar ajuda, né, de apoio psicológico. E aí é sempre bom, acho, tentar desmistificar isso para o público, para mostrar que tratamento é tratamento sempre, seja com o médico comum, seja com o psicólogo, seja com o médico psiquiatra, e que precisar de ajuda tem que realmente baixar a guarda e derrubar preconceitos e procurar ajuda, né? Porque só assim vai conseguir, enfim, buscar uma melhor qualidade de vida. A propósito, no início, mencionei o seu currículo e esqueci de te perguntar o que significa a sigla EMDR. Explique para o nosso público o que significa e como que você atua. Ok. A sigla EMDR significa, da tradução do inglês, dessensibilização e reprocessamento através dos movimentos oculares. O EMDR é uma abordagem terapêutica que foi desenvolvida na década de 80 e que ela, no primeiro momento, foi utilizada com pessoas traumatizadas, veteranos de guerra. Então, pessoas que tinham desenvolvido o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. E viu-se que ela reduzia de maneira, assim, drástica, toda a sintomatologia relacionada ao estresse pós-traumático. E, durante alguns anos, foram feitos grupos de estudo, grupos controle, e percebeu-se o quanto ela é eficaz em diversas desordens e diversas condições psicológicas. Então, hoje o MDR é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma terapia que trata e lida de maneira extremamente eficaz com as questões de trauma e estresse pós-traumático. E também ela é muito indicada e traz resultados extremamente satisfatórios quando se tem um transtorno agudo de estresse, que é um momento anterior ao transtorno de estresse pós-traumático. Então, esse momento que a gente está vivendo poderá desencadear, no primeiro momento, um transtorno agudo de estresse. E, dependendo de como isso for tratado, de maneira que se lidar com isso, poderá se cristalizar e evoluir para um transtorno de estresse pós-traumático. E eu acho que, nesse momento, muitas pessoas estão entendendo a importância de procurar um apoio psicológico. Porque, por mais que nós vivamos em família, por mais que tenhamos boas relações, que não tenhamos uma família abusiva ou tóxica, que tenhamos boas relações com nossos familiares, ainda assim, pode ser um pouco constrangedor a gente querer terapeutizar uma pessoa da nossa família. É importante que ela tenha um ambiente, que ela tenha alguém com quem ela possa conversar, com quem ela possa trazer situações da vida dela, que seja uma pessoa isenta de críticas e de julgamentos e que tenha o que a gente chama de uma escuta terapêutica. E as pessoas estão começando, sim, a entender a importância da psicologia nesse contexto.
esse é um momento em que as pessoas começaram a desenvolver conflitos internos importantes, começaram a fazer grandes questionamentos, reflexões. Esse isolamento, ele tá mudando um pouco esse paradigma de preconceito em relação ao atendimento psicológico. Antigamente se via muito assim, o psicólogo é médico de louco. Não, não mais. Agora as pessoas estão entendendo a importância de um apoio psicológico e do quanto ele traz, sim, benefícios para essa pessoa que procura e se permite chegar a esse lugar, chegar a esse processo de consultório, seja o consultório presencial, seja, nesse momento, o atendimento online. Hoje nós temos várias instituições e vários projetos que estão fazendo atendimento psicológico de apoio psicológico voluntário, não é psicoterapia, o processo psicoterapêutico é mais longo, mas nesse momento mais crítico, várias instituições e vários profissionais estão fazendo de forma voluntária um atendimento de apoio psicológico, e eu acho de extrema importância e muito relevante que as pessoas entendam o quanto é importante se elas se sentirem mal, estão se sentindo desconfortáveis, se sentindo ansiosas, desenvolvendo alguma dessas características que eu mencionei, de ansiedade, distúrbios do sono, transtornos alimentares, neste momento agora, é porque, de alguma forma, isso está sendo perturbador para ela. Então, é importante que ela busque um auxílio, que ela busque uma ajuda, e eu tenho certeza que ela vai se sentir muito melhor, e isso vai ajudar a ela se recursar internamente para enfrentar todo esse processo. Correto. Cleiton, já nos encaminhamos para a reta final, só que antes disso, eu queria fazer três perguntas que surgiram, mas assim, jogo rápido mesmo, né? A proposta aqui não é a gente esgotar nenhum tema, até porque podemos fazer outros encontros e esmiuçar determinadas questões que sejam de mais interesse do nosso público. Então, mas só para não deixar passar em branco, no caso, deixe-me ver, se alguém perguntou, e se naquela questão do que você falava sobre a revisão, sobre a pensão alimentícia, se o devedor perde o emprego, como que ele deve agir? Bom, nesse caso, a primeira resposta é: parar de pagar a pensão não é uma possibilidade, né? Sair de 100 para 0 não é uma possibilidade. O devedor da pensão, a pessoa que paga a pensão, ela deve procurar a outra parte, estabelecer um canal de comunicação e tentar negociar de alguma maneira, pagar uma parte do valor da pensão. Deixar o filho ou a filha sem receber os alimentos é muito mais grave do que dar parte desses alimentos. E aí eu digo uma coisa, eu estava assistindo uma live com outros juristas da área de direito de família, outros professores, e alguns diziam assim, de repente é o momento até de se pensar o seguinte: olha, eu dou uma parte em dinheiro e outra parte eu faço a compra, eu compro objetos, eu compro alimentos para casa. É uma forma. Nesse período, a única coisa que eu desaconselho mesmo é parar de pagar a pensão. Isso não deve ser feito, de forma alguma, porque os efeitos são muito prejudiciais. Primeiro para o seu filho, e depois para a própria pessoa que vai sofrer uma ação de execução. Alguém nos consultou semana passada a propósito dessa questão de pensão. E a moça perguntou o seguinte: olha, o meu ex, ele retira o meu filho para ficar com ele durante alguns dias, por conta do nosso acordo judicial, só que ele exige que eu mande leite para a criança. Ele paga pensão, mas ele quer que eu forneça ainda alimento para a criança na casa dele. A pergunta é: essa exigência é correta? Não. É o filho dele, né? É um absurdo essa exigência. Na verdade, infelizmente, ainda existe a famosa mochilinha da visita, né? Que é aquela mochilinha que você põe geralmente um lanche, uma coisa que a criança gosta, umas roupinhas melhores ou mais velhas para ir para a casa do pai ou da mãe, e depois o pai também devolve com as roupas mais velhas ainda. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A pensão alimentícia é para prover o básico da vida do menor. Depois disso,
pai negar leite ao filho porque a mãe não colocou na mochila é um absurdo. Na verdade, ela não deve fazer isso, e digo mais, se houver uma insistência nesse tipo de postura, é óbvio que é muito pequeno para se discutir, mas vejo até a possibilidade de uma discussão judicial a respeito, para dizer o seguinte, olha, então aumenta o valor da pensão, né? E aí eu mando leite também, porque ele já consome aqui e eu ainda vou ter que mandar mais uma para sua casa. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Isso é um absurdo. Cleiton, uma outra dúvida que eu penso que seja de muita gente é como o judiciário praticamente não está em funcionamento, apenas em casos excepcionais e de considerados urgentes, muita gente se sente sem nenhuma proteção. Tem uma situação, uma situação aqui que surge de um momento para outro e que ela não sabe como encontrar uma saída. E eu falo isso no plano do direito, de medidas, de ferramentas mesmo para resolver um conflito. Na sua visão, o que a pessoa deve fazer numa situação limite? Aí eu já cito aquele exemplo que nós comentamos juntos na semana passada, da cliente que procurou o escritório para falar que o pai queria levar o filho à força para ficar com ele tem o direito concedido em decisão judicial, porém, ele trabalha em hospital, está sujeito à contaminação pelo Covid, além de todo mundo que, enfim, não está em isolamento, corre o risco. Mas ele, em especial, por trabalhar em hospital. E ela não queria entregar a criança, e aí ela queria saber o que fazer. Qual é a orientação numa situação limite, em que ela tem que cumprir uma decisão judicial, mas, ao mesmo tempo, ela sabe que entregar a criança pode colocá-la em risco de morte? Bom, vamos lá. Situações limite com respostas limite. Isso é uma coisa difícil, porque qualquer resposta que eu dê aqui pode não ser adequada. Mas é o que eu entendo pela nossa experiência no escritório, que seja mais alinhada com a realidade que a gente vê nos tribunais, porque isso, uma hora ou outra, vai chegar, né? Bom, a primeira coisa, o pai quer ver a criança, mas o pai é um grupo de risco, ele trabalha na área da saúde. Bom, esse pai não pensou no filho. Isso é um primeiro ponto, né? Ele pensou nele, porque o direito de visita ele pensou nele, não pensou na criança, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, numa situação limite como essa, e se o risco for iminente, se o risco for realmente grave, se essa criança pode pegar, se o pai estiver contaminado ou algum sintoma, ou até não se sabe, né? Porque afinal de contas tem um período de incubação, eu recomendaria que não entregasse a criança. Isso geraria uma dor de cabeça, sim, né, na delegacia, e com certeza teria polícia, teria delegacia, teria um boletim de ocorrência. Eu não entregaria, diria para a pessoa, olha, não entregue e deixe que isso vá ao tribunal. Porque a gente tem que imaginar que se a gente tem que pensar no melhor interesse da criança, imagine entregar para o pai e depois, na próxima semana, essa criança desenvolver sintomas de Covid. Né? Então, é bem complicado. Agora, o que eu recomendo a todas as pessoas é que não deixe a situação chegar nesse limite. Antes de acontecer, já vá preparando o terreno. Né? O dia da visita, sei lá, sexta-feira. Na segunda-feira, você já começa a falar com o pai, fala, fulano, olha, vamos alinhar aqui. Você trabalha em hospital, tal, não é legal você pegar a criança agora, nesse momento. Vamos tentar fazer um meio termo? Vamos fazer o seguinte, eu sei que é um absurdo, mas entra aqui na garagem, vê ele da garagem. Vocês ficam numa distância, olha ele de longe. Fala com ele pelo Skype, pelo WhatsApp, Vamos evitar esse período, depois você passa 15 dias corridos com ele. Porque essa é uma situação, gente, que só prejudica o menor. É o conflito que ele vai ver, que já é um prejuízo psicológico. É um conflito para os pais, que é uma teia que vai se esgarçando, vai perdendo cada vez mais contato e mais canal de comunicação. E, de qualquer forma, eu sei que eu posso estar falando aqui até uma coisa meio maluca, assim, não cumprir a decisão, mas assim, entre não cumprir uma decisão que põe seu filho em risco e cumprir uma decisão e depois não saber o que vai acontecer com seu filho, é melhor que não cumpra a decisão e deixe a decisão na mão do juiz. E aí o juiz vai dizer, vai cumprir ou não vai cumprir.
Até lá é óbvio, vai demorar, vai passar o tempo, a poeira vai baixar e as partes vão sentar para conversar. Mas até esse momento não tem o que fazer. Certo. Bom, e havendo outras perguntas, daremos a resposta diretamente na página e já passaremos então às considerações finais. Gil, o que você tem como considerações sobre esse evento? Quais as suas percepções? Essa época que a gente está vivendo é um momento sem precedentes, né? E é certo que essa pandemia causou e ainda vai causar bastante sofrimento, e já deixou e ainda vai deixar muitos vulneráveis. Então, é importante que, se você estiver vivendo uma situação desconfortável na sua família, está sendo agredido, está sendo humilhado, se você, mulher, está vivendo um relacionamento abusivo, tem sido ameaçada, está se sentindo vulnerável, é importante que vocês busquem ajuda, compartilhem a sua situação com amigos e com pessoas de confiança. É fato que as consequências para a saúde mental vão estar presentes durante muito tempo, mesmo depois do término dessa pandemia. Mas é importante que não se sofra sozinho. Eu recomendo que busque ajuda. Se alguém precisar contatá-la para, enfim, contratar seus serviços para tirar dúvidas, o que você recomenda? Se alguém tiver interesse em saber um pouco mais sobre o EMDR, que é a minha abordagem terapêutica, ou saber desses projetos que nesse momento estão oferecendo também atendimento voluntário para quem nesse momento está precisando, está se sentindo vulnerável, é só entrar em contato comigo, ou aqui pelo Facebook, ou pela página do Instagram, que é @psicóloga_Gilceia_Greboge, ou pelo meu site, www.psicologaGilceia_Greboge.com.br. Lembrando que, desde já, a Gilceia está convidada para próximos encontros, tanto que, até porque a temática da profissão dela dialoga muito com o direito, em muitos aspectos. Então, tratamos de alguns aspectos, algumas situações aqui, mas faltaram outros grandes temas, como, por exemplo, tratar da violência, com a questão do adoecimento, seja no ambiente familiar, seja nas relações de trabalho. Então, Gilceia, sinta-se como convidada, e nas próximas semanas, com as novas pautas, você estará conosco novamente. Ok, muito obrigada. Cleiton, suas considerações finais? Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos na nossa live e dizer que é muito importante que a gente faça esse raciocínio de que estabelecer um canal de comunicação é a melhor solução sempre no direito de família. Né? Eu sei que sempre tem um nojinho, um torcer de nariz, do tipo, eu não quero falar com o pai, eu não quero falar com a mãe, mas é obrigatório. Se você não tem um bom relacionamento, você perde qualidade de vida no desgaste que você tem com a outra pessoa, você perde qualidade de vida no convívio com teu filho, porque você fica somatizando muitas vezes isso na criança, e não é o advogado nem o juiz que vão resolver uma grande parte dos problemas que nascem e terminam pela falta de bom senso. Certo. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais esse evento. Quero agradecer enfaticamente a todos que esperaram até aqui. Até estouramos o tempo, que era programado para 1h30, chegamos a 20h37 e percebemos que tem muita gente ainda nos acompanhando, que muito nos deixa felizes. Bom, não tenho como nominar cada um do pessoal que está ainda nos acompanhando, apenas vou falar de alguns nomes: a Kátia, a Neiva, a Elisete, a Elisângela, a Aparecida, a Érica e a nossa amiga Eliane do Sebrae. Muito obrigado pela participação de vocês
E muito obrigado a todos os demais que não tiveram seu nome falado. Agradecemos muito e esperamos vocês nas próximas. Queremos também aproveitar que nos deem dicas de pautas, de assuntos que vocês pensam como importantes, que sempre que possível traremos um especialista para falar sobre, e isso tem se mostrado muito enriquecedor, desde nossos eventos anteriores, como esse hoje, com a presença da Dilceia. Isso torna um evento único e diferenciado. Aproveito novamente para pedir que curtam, compartilhem nossos canais. Deixei aqui nos comentários o endereço do nosso canal no YouTube. Está em desenvolvimento, já tem um vídeo, então cuidando dele aos pouquinhos. Então, curtam, compartilhem, indiquem a amigos. O nosso canal no Instagram, deixei também o nosso WhatsApp central. E deixa eu ver se faltou falar alguma coisa. Bom, o Cleiton já falou, mas eu repito, o escritório continua atendendo, continuamos trabalhando, toda a equipe, sem parar, era presencial, mas à distância. Então, é um novo momento em que o trabalho, ele continua, mas agora num outro formato, à distância, mas assim, como o processo é eletrônico, o processo é digital, nada impede que alguém de um estado ou de um local bem distante contrate os nossos serviços, tirem dúvidas, façam perguntas. Então, queremos sempre reforçar essa disponibilidade para agregar, para ajudar as pessoas. E a mensagem final é essa, gente, com esse evento. Acho que o importante é cada um contribuir com o que tem. A questão da solidariedade tem que estar mais presente do que nunca, porque sem isso, essa sociedade não vai... a tragédia sucedeu, já vivemos um momento terrível, um momento com poucos precedentes. Então, agora é a gente saber encontrar formas de encontrar saídas para sair desse buraco, dessa situação tenebrosa, certo? Então, dito isso, agradeço a todos e encerramos nosso evento. Muito obrigado e até o próximo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.